Oi meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu gosto bastante, que é sobre a importância do desapego. Então, se você sofre bastante em conseguir deixar pessoas e deixar situações que te fazem mal, mas mesmo assim você se sente muito apegada a esse tipo de situação, eu vou contar aqui nesse vídeo o que é que eu fiz pra conseguir ser uma pessoa mais desapegada e, consequentemente, sofrer menos, né, ao longo da minha vida. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, fica até o final. O desapego, ele é muito importante pra mim, porque quando você tá muito apegado a uma pessoa, é como se você colocasse toda a sua capacidade de ser feliz, a sua capacidade de viver a vida de uma forma mais plena na mão dessa pessoa. Quando você tá em um relacionamento e você deposita toda a sua expectativa de se tornar uma pessoa feliz naquela pessoa, você tá entregando o seu poder para aquela pessoa, né? Quando você deposita a sua felicidade inteiramente a uma proposta de emprego, quando eu entrar naquela empresa, eu vou ser muito, muito feliz. Ou então, assim, quando eu ganhar tal valor, eu vou ser muito feliz. Então você tira o seu poder de você, de se fazer feliz, né? De conseguir viver como uma pessoa plena às situações externas. E a gente sabe o perigo de colocar nosso poder na parte da validação externa, né? Na validação de outras pessoas, em situações de circunstâncias, porque as circunstâncias, elas são fluidas, ela pode mudar do dia pra noite. Nossa vida, ela muda do dia pra noite. Então, a partir do momento que você deposita toda a sua expectativa de se tornar uma pessoa feliz, uma pessoa plena, em situações externas, você tá cometendo um grande erro na sua vida, porque você tira todo o seu poder de criação, né? Todo o seu poder de ser uma pessoa, não, eu consigo ser uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa autossuficiente, e deposita na mão de outras pessoas, de outras situações, e isso é muito perigoso a longo prazo. Um erro muito comum que eu cometia antes era ficar muito pegada a situações que aconteceram no meu passado, né? Pensando, se eu tivesse feito certo a coisa, se eu tivesse respondido de tal forma, tudo acabaria diferente. E a gente sabe que as coisas acontecem porque elas precisam acontecer, né? Pra trazer certos aprendizados pra nossa vida. Então, a partir do momento que eu comecei a não pensar tanto no passado e a deixar o que aconteceu realmente no passado, né? Não ficar revivendo aquelas situações que me traziam mais mal-estar do que bem-estar. Foi uma atitude que me ajudou bastante a conseguir viver uma vida mais plena, né? Porque às vezes a gente se martiriza muito o que aconteceu no passado, mas eu hoje não tinha a maturidade que eu tenho hoje lá no passado. Então eu não posso me cobrar se eu deveria ter agido dessa forma, eu deveria ter agido de outra forma. Eu agi de acordo com a maturidade que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha. Então, pensar dessa forma me ajudou a mais me perdoar também pelas atitudes que eu tive e me perdoar também para conseguir viver a vida de uma forma mais plena, porque a partir do momento que você segura tanto o seu passado, é como se você arrastasse uma mochila muito, muito pesada que te afeta no seu futuro. Então, assim, o que aconteceu no passado, pra mim, tá no passado, sabe? Eu acho que hoje eu consegui que meu passado não interferisse em nada no que eu faço hoje, no meu presente, sabe? Então, porque às vezes a gente fica tão apegado às coisas que aconteceram no passado que fazem com que esse passado atrapalhe o nosso futuro. Que a gente guarda tanta mágoa, guarda tanto rancor, às vezes, das pessoas, ou até da gente mesmo, a gente não se perdoa em certas situações. E pensar dessa forma, assim, não, eu tinha maturidade daquela forma, se fosse hoje eu não faria desse jeito, né? Se fosse hoje eu não falaria de tal forma, pra você se ajudar a se perdoar e a seguir em frente. Então, assim, você desapegar do seu passado é um ponto muito importante pra você conseguir seguir uma vida de uma forma mais leve, né? De uma forma mais feliz também. E pensar dessa forma, né? Com mais carinho, olhar com mais carinho pra mim, com a Vitória lá do passado, foi o que me fez começar a desapegar e deixar o passado realmente pra trás. E lá no passado, quando eu me percebi como uma pessoa muito apegada às coisas, ao meu passado, às coisas que realmente já tinham acontecido, eu comecei a observar que eu agia de acordo muito com o meu ego, baseada muito no meu ego. Então, assim, eu não queria abrir mão de certas oportunidades que eu tinha, porque eu pensava, não, deu muito trabalho pra chegar até aqui, eu não vou
eu não vou abrir mão disso. Eu não vou abrir mão de certa pessoa, de certa amizade, porque eu não tenho muitos amigos. E mesmo me submetendo a situações que hoje eu não me submeteria, né? Então, às vezes você age de acordo com o seu ego, não querendo abrir mão de certas coisas, mas se colocando numa situação muito pior de sofrimento, que a longo prazo vai te trazer muito mais sofrimento do que bem-estar. Então, eu tive alguns livros que me ajudaram a perceber que eu tava agindo a partir do meu ego. Tem alguns que me marcaram, né? Principalmente teve um que se chama A Coragem de Ser Quem Somos, de Prithvi Baba. Se eu não me engano, o autor é esse, mas eu vou deixar na descrição tudo direitinho. E teve outros também, que é O Despertar da Consciência, que é de Eckhart Tolle. E ele é um autor que realmente ele fala muito sobre o ego, né? Sobre a morte do ego, sobre como a gente age a partir do ego. E a partir de quando eu comecei a identificar esses padrões de comportamento, eu comecei a agir de forma como o que a verdadeira Vitória queria, sabe? Então, assim, às vezes quando você age a partir do ego, você age a partir do que as pessoas pensam, né? Eu vou agir assim porque as pessoas vão achar certas coisas de mim. Então, eu ajo a partir do que as pessoas pensam de mim. Eu não ajo de acordo com o verdadeiro eu, sabe? Então, a partir do momento que você identifica que você age muito a partir do seu ego, é o momento de você trabalhar isso, de você não dizer, vou mudar radicalmente. Mas se você começa a identificar esse tipo de padrão, você percebe que você se importa muito com a opinião alheia, né? Se você se importa muito com isso, então é muito provável que você haja de acordo com o seu ego, né? Como a maioria das pessoas. E esses livros, eles me ajudaram bastante a começar a desapegar da situação, do que eu queria, porque eu comecei a agir de uma forma que eu realmente queria e não esperando a aprovação dos outros ou de acordo com o que os outros esperavam que eu agisse. E esses livros, eles falam de um ponto super importante também, que é sobre a mentalidade de escassez. E é uma mentalidade que normalmente a gente é criado com a mentalidade de escassez, que é quando que você tem a sensação, né, que você é ensinado que se você perder aquela tal coisa, você nunca mais vai conseguir uma coisa igual àquela, sabe? Então, assim, você vive numa mentalidade de que se você não conseguir certa oportunidade específica, nunca mais vai aparecer nenhuma outra. Se você não ficar com certa pessoa, nunca mais vai aparecer uma pessoa melhor. Através desses livros, eles me ajudaram a ver que eu tava vivendo nesse tipo de mentalidade de escassez, né? E que a gente precisava viver numa mentalidade de abundância. Porque hoje, quando acontece alguma coisa assim, de eu perder uma oportunidade ou não dar certo aquilo que eu queria, eu penso que uma melhor vai chegar. Então, assim, isso pra mim, há alguns anos atrás, era uma coisa impossível, entendeu? Não, você é um fracasso. Então, assim, era esse tipo de pensamento que eu tinha comigo mesmo. Então, assim, eu era muito dura comigo mesmo. Então, eu sempre me cobrava o meu máximo e quando eu não conseguia, era aqueles pensamentos autodepreciativos, né? Então, assim, a partir do momento que você vive nessa mentalidade de abundância, você não teme perder coisas. Então você começa a desapegar com mais facilidade também. Porque quando você vive nessa mentalidade de escassez, eu não posso gastar esse dinheiro porque vai faltar. Então, assim, consequentemente vai faltar o dinheiro porque você pensa que vai faltar. Entende? Então, a partir do momento que eu comecei a mudar essa mentalidade, ver com mais a abundância e olhar para o lado mais positivo, né? Eu não vou dizer assim, vou ser positiva 100% do tempo, aquela positividade tóxica, né? Que as pessoas falam muito também. Eu não acho que seja dessa forma. Mas a mentalidade de abundância, eu entendo que cada vez que uma coisa não sai do jeito que você queria, porque vai acontecer uma coisa melhor. Aquele relacionamento não deu certo, é porque veio uma pessoa melhor para sua vida. Sabe? Então, assim, a partir do momento que você pensa dessa forma, você nunca perde nada. Então, eu recomendo muito que vocês estudem um pouquinho sobre esse tipo de mentalidade, essa mentalidade de escassez, de abundância, para identificar qual mentalidade que vocês têm hoje na sua vida, né? Que a maioria das pessoas hoje, por exemplo, um tópico muito importante é sobre dinheiro. A maioria das pessoas hoje vive na mentalidade de escassez, né? Como a gente é ensinado, dinheiro não cresce em árvore, conseguir dinheiro é difícil. Então, pra você tirar esse tipo de crença da sua cabeça, é muito complicado, porque você cresce a vida inteira seus pais falando sobre isso, né? A mídia fala sobre isso. Então, é muito importante escolher quais crenças você quer acreditar, porque isso pode trazer muito mais malefícios do que benefícios para sua vida.
Então pesquise um pouquinho sobre esse tipo de mentalidade, né, de abundância, de escassez, porque a maioria das vezes quando você tem tanto medo de perder alguma coisa é porque você tá vivendo ali na mentalidade de escassez. Eu acredito fielmente que cada pessoa que entra na sua vida, ela tem um propósito, né? Por mais que você não enxergue no momento, ou por mais que essa pessoa tenha te causado muita dor no momento, a partir do momento que você começa a olhar para as pessoas, para as coisas que acontecem na sua vida como um momento de ensinar você, né? Com uma oportunidade de aprendizado, você começa a ter menos medo de que situações ruins ocorram, né? Você consegue viver uma vida mais tranquila, porque você não tem medo de se relacionar. Porque caso der errado, enfim, qual a lição que aquele relacionamento tem pra me ensinar, né? Ah, aquela oportunidade não deu certo, o que aquilo tem ali pra te ensinar? Então, a partir do momento que você começa a olhar cada situação que acontece na sua vida como uma oportunidade de aprendizado, né? Como um propósito. Por que essa pessoa entrou na minha vida? Por que aconteceu isso novamente, né? Que padrões que eu tô repetindo? Então você começa a se analisar. Quando tudo ao seu redor, você começa a olhar de volta pra você mesmo, você começa a você não tem medo de que situações ruins aconteçam, né? Você não tem medo mais de viver, né? Digamos. Então, a partir do momento que tudo que acontece, você olha pra si novamente, tudo é evolução. Você tá crescendo constantemente. Então, eu acredito muito que cada pessoa que passou na minha vida teve algo pra me ensinar. O que é que eu posso aprender com aquilo, né? Ou então, assim, quais padrões que eu não posso repetir pra eu atrair esse tipo de pessoa na minha vida novamente. Então, assim, quando você reflete tudo que acontece pra você novamente como um aprendizado, você se torna uma pessoa, assim, imparável, sabe? Então, assim, a partir do momento que você evolui, né? Com cada coisa boa ou ruim que acontece na sua vida, você tá sempre bem, você tá sempre evoluindo, né? E você tem aquela consciência que quem perdeu foram aquelas pessoas e não você, porque você está sempre aprendendo. Então eu recomendo muito que vocês comecem a pensar dessa forma, né? Porque vocês vão começar a ter menos medo de desapegar pessoas e situações, porque você entende que é tudo um aprendizado na sua vida. Também muito importante para que você seja uma pessoa mais desapegada, né, com sua vida, né, com as pessoas, é que você tenha uma vida cheia, né, que você tenha uma agenda que seja ocupada, que você tenha hobbies, que você estude, que você trabalhe, porque na maioria das vezes quando você sofre tanto assim apegado a uma pessoa, por exemplo, um relacionamento, às vezes eu vejo relato de menina, eu fiquei sem comer, eu fiquei sofrendo, sabe, se colocando naquela situação de sofrimento há muito tempo, é porque essas pessoas não têm uma mente ocupada o suficiente. Aí ela fica ali sempre pensando e remoendo essas situações, né? A partir do momento que você tem uma agenda cheia, você tem muito trabalho, você tem hobby pra fazer, sabe? Você tem suas atividades, você não fica ali pensado e pensando naquela situação, sofrendo o dia inteiro. Então, uma dica muito importante é que você tenha uma vida, sabe? Que você tenha seus hobbies, que você aproveite sua vida, que você saia com suas amigas, que você conheça lugares que você quer realmente conhecer, porque ninguém que tem uma vida fica ali sofrendo, fica ali apegada àquela situação, aquele relacionamento, aquela pessoa que já passou há muito tempo, sabe? Então eu aconselho muito pra vocês que vocês tenham sua vida, que vocês estudem, vão procurar estudar, vão procurar aprender um idioma. Você precisa se tornar uma pessoa melhor pra atrair pessoas melhores pra sua vida, sabe? Então eu tenho esse pensamento também. Então, quando eu percebo que eu tô numa situação que eu tô pensando muito naquela situação de que não tá me fazendo tão bem, eu ocupo minha cabeça, sabe? Eu vou ler um livro, eu vou estudar alguma coisa, eu vou trabalhar, né? Me manter ocupada. Porque essa é a melhor forma, eu digo que é pra você, que essa é a melhor forma de superar uma situação, é investindo em você mesmo. Invista em você, volte seu foco, tire o foco da pessoa e volte pra você, que sua vida vai fluir de uma forma incrível. Invista sempre em você. Esse investimento você nunca vai se arrepender, porque você no final é a única pessoa que não vai se abandonar, né? Eu não tenho muita paciência pra ficar revivendo situações a longo período, né? Eu dou o momento de sofrer, de estar ali, né? Mas chega um momento que chega, sabe? Eu não me permito ficar ali sofrendo, apegado a uma situação durante longos períodos, porque eu gostava tanto dessa pessoa, eu queria tanto Não, chega uma hora que
chega, e eu não me permito estar nessa situação mais, sabe? Então, assim, a partir do momento que você vai investir em você mesmo, vai fazer um curso, vai no salão de beleza, vai ficar mais bonita, vai fazer um curso que você sempre quis, vai estudar o que você sempre quis, vai conhecer aquela cidade que você sempre quis também, porque esse tipo de investimento, você nunca vai se arrepender. Porque realmente você é a única pessoa que no final vai estar ali com você, sabe? Todo mundo pode te abandonar porque é parente, porque é família, porque... mas no final é sempre você, sabe? Então, assim, tenha esse discernimento, tenha essa coisa em mente, né? Que você sempre precisa estar do seu lado, né? Jogar no seu time e não do time de outras pessoas. E não se colocar abaixo de outras pessoas para que as pessoas possam pisar em você, para que elas vivam a vida do jeito que elas querem, não, entendeu? Você precisa ter a sua vida e colocar limites também. Então, a partir do momento que você se valoriza, né, e você investe em você, você não tem medo de desapegar de situações, você não tem medo de abandonar um trabalho que te faz muito mal do que bem, né? Ah, ele pode te pagar bem, mas e seu mental, como é que você tá? Ah, mas o meu trabalho, eu demorei tanto pra conseguir esse trabalho, se eu perder esse trabalho, eu nunca vou conseguir outro. Eu acho que nada disso é verdade, sabe? Você sempre pode conseguir uma coisa melhor, sabe? Então não tenha medo de desapegar de certas situações, porque se você tiver essa cabeça, né, tiver esse foco no crescimento, no seu desenvolvimento, você sempre vai conseguir uma coisa melhor. Então é isso, meu povo, que eu queria trazer pra esse vídeo hoje, né? Eu sei que teve algumas partes que eu fico ali repetindo, né? Porque realmente um assunto vai puxando o outro e eu termino ficando um pouco repetitivo. Mas é isso que eu gostaria de passar pra vocês hoje, né? São essas coisas que me ajudaram muito a me tornar uma pessoa mais desapegada e focada mais em mim, no meu crescimento pessoal. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like também, que é muito importante pra continuar trazendo vídeos semanalmente pra vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!